Diga-me lá o seu nome completo. Maria Augusta Martins. E Dona Maria Augusta, conte-me lá, em que ano é que nasceu? Em que ano é que nasceu? 1900. Espera lá. 1924. 24. Portanto, tem 97 anos, não é? Sim. 97 anos. 26 de dezembro. 26 de dezembro, dia a seguir ao 26 Natal. de dezembro. Se lá chegar, faço 98. 98 anos, que bonita idade, que bonita idade. Olha, e os seus pais eram daqui? Eu sou filha de pai económico. Incógnito. Pois, sim. Muito bem. Minha mãe esteve a servir numa casa muito rica em Álvaro e ficou grávida de mim e a patroa mandou embora de barriga. Oh, E foi para os meus avós. Os meus avós eram do mosteiro e ela veio para lá. Minha mãe tinha 4 irmãos. Uma irmã e 3 irmãos. 2 irmãos nunca mais os viu, foram para a Primeira Guerra. para a Primeira Grande Guerra. A Primeira Guerra que acabou em 18. Sim. E conheci um outro tio e uma outra tia. Depois ela arranjou um namorado, tinha 2 anos, onde nasceu o meu irmão com 3 anos. Tem um irmão. Um irmão, já faleceu. Já faleceu, E seu irmão. claro, eu tinha 3 anos e tal quando ele nasceu. De maneira que fui criada com a minha mãe, ela trabalhou muito. No mosteiro. No mosteiro. Ela trabalhou muito. Ainda tive 2 anos que ela ia trabalhar àquelas casas ricas, Chamilho e tudo. Até um sítio chamado A Saladinha. E só ia à casa de 8 em 8 dias. E quem me criou até os 2 anos foi a minha avó. E ela uma vez disse-me que quando chegava à casa que eu ia buscar um banquinho pequenino, mãe, senta aqui e dá-me a minha. Oh. De maneira que depois foi crescendo, como eu já disse, depois a minha mãe, como já disse, teve um namorado, teve um irmão, ele queria casar com ela, mas ela nunca quis, porque ele dizia que ele que era mau. E ela não queria que ninguém me batesse, porque eu era a menina de ouro dela e da minha avó. E lembra-me da minha avó morrer, eu tinha 2 anos e pouco. E lembra-se? Lembro. Eu andava na rua a brincar com uma prima da minha idade e havia uma sala grande, aquelas casas antigas. Lembro-me de estarem as pessoas em volta, em pé, e a minha avó no chão, no caixão. E chamaram-me a mim e a minha prima para lhe dar um beijo. E eu cheguei ao pé dela e disse-lhe assim, isto contaram-me depois, não foi a minha mãe que me contou, foi uma prima da minha mãe. Disse-me assim, contou-me, eu cheguei ao pé da minha avó e disseram-me assim, dá-lhe um beijinho à avó. E eu disse, avó, tu vais para a missa, estás tão bonita. E depois disseram-me, dá um beijinho à avó, e eu dou um beijinho. E disse, avó, tu estás tão fria, tão fria, tão fria. Disto já não me lembro mais, lembro-me que ela estava no caixão. Lembra-se dessa... Já me lembro. E era muito pequenina, não é? 2 anos e... 2 aninhos. Pois. 2 aninhos e pouco. Incrível como tem essas memórias ainda. Depois já não... Lembro-me, depois do meu irmão nascer, que foram 2 gêmeos. Um morreu com 15 dias e ficou o outro. E se lembra-me da minha mãe estar na cama com 2 berços pequeninos ali ao pé. E foi uma tia minha, a mulher desse tio que ficou lá, que os 2 foram para a guerra, nunca voltaram. Nunca voltaram? Nunca voltaram. Morreram na guerra? Era ela que lá ia tratar da minha mãe. Mas morreram na guerra? Morreram. Nunca mais, minha mãe disse, nunca mais os viu. Nunca mais. E essa tia minha, que lá ia tratar da minha mãe, lembra-me. E com certeza dar-me comer, pois. E lembra-me dos meus irmãos estarem pequeninos ali. Depois fui crescendo com ela. Ela fazia o correio do mosteiro para aqui e ia buscar a mala do Alçoito e o cavalinho, que eram 3 malas com uma chave. No mosteiro havia uma chave
que tomava conta do correio, fechava a malinha com uma chave. E no balsuto, no cavalinho também, e no balsuto. E ela, coitadinha, saía do mosteiro muito cedo, deixava-me na cama, e o meu irmão com certeza também, já ele tinha nascido, e vinha aqui ao Leixo trazer o correio. A pé? A pé. Porque não havia estrada, havia uma estrada de bois, passavam os bois, aqueles trilhos do meio, e os bois passavam daqui para baixo, não havia nada. E ela vinha uns carreiros, ela vinha. Então chegava aqui, com um cesto que levava encomendas para lá que lhe pediam, chegava aqui antes das 7. Porque às 7 horas saía a caminhonete daqui para Lisboa, que chegava a Lisboa às 8 da noite. Um dia inteiro? O dia inteiro. E ela depois levava as encomendas daqui, com o cestinho e com as malas. Depois pousava lá e ia a casa, ver de nós, porque hoje... Era a carteira daquele tempo? Era. E eu, cavalinho, levar a mala, tudo a correr a pé, ao balsoto, veja lá a distância que é, para nos vir... Tudo a pé, muito, difícil. Muito. E por isso, e como eu já respondi, por isso é que ela nunca se quis casar com o pai do meu irmão. Porque ele dizia que ele que era mau e ela não queria. Tanto como a minha avó também não queria. Porque você era a menina de ouro. Fui crescendo, veio uma ordem do Salazar que as crianças com 7 anos todas tinham que ir para a escola e eu estava na altura dos 7 anos. E ela foi pedir a uma professora que estava lá que eu fui para o Val da Cerejeira de Além servir, guardar ovelhas. Com 7 anos? Com 7 anos. E ela foi-lhe pedir, porque como ela era, porque eu já estava a crescer, e ela tinha outro meu irmão pequeno, e assim foi ela me dispensar da escola. E ela dispensou-me da escola, que foi uma professora que estava aqui, que foi depois daqui para o mosteiro. E claro, eu fui para o Val da Cerejeira guardar ovelhas e fazer estas coisas que era: toma lá uma vassoura, menina, varra ali aquele chão. Olha, toma lá esta cestinha, vai apanhar aquela azeitona ali. Toma lá esta cestinha, vai apanhar aquelas castanhas. Olha, vais ali à cabana buscar lenha, depois para o canto da lenha. E vais buscar pinhas e depois ali. Era o meu trabalho, guardar as ovelhas. Mas havia lá uma do Balsoto, que era uma sobrinha, que eles eram caseiros do Dr. Rebelo, a Val da Cerejeira de Além. E eles tinham lá uma sobrinha, que já era naquela altura já devia ter uns 18 anos. Eu adormecia-me, mas ela estava sempre com o olhar a ver onde é que estavam as ovelhas. E quando as ovelhas iam perto de casa, ela já sabia que eu estava a dormir. E ela vinha-me acordar e vinha-me buscar. De maneira, estive lá ainda um tempo. Depois fui para o Barralhal, também fazer a mesma coisa, guardar ovelhas e guardar 3 meninos. É o João do Ferreiro, que está com aquela do Joaquim Esteves, e era o irmão, que já morreu, como é que se chama? Deixa-me cá pensar, na América, e uma que morreu lá embaixo no Rosendo. Essa que morreu no Rosendo não nasceu comigo lá, eu já lá estava. E depois eu guardava os 3 meninos e umas ovelhas. E depois... E era pouco maior do que eles, não era? Pois, eu tinha mais nessa altura eu já tinha 9 anos. 9 para 10, talvez. E eles chamavam lá a Fonte dos Moinhos, havia umas bancadas, com aquelas bancadas onde está propriedades, uma mais alta, outra mais baixa, tinha aqueles moinhos. E um deles, não sei se foi este que está cá, foi o que morreu na América, caiu para o outro terreno de baixo. E a mãe era da folga, era muito torta. E o marido veio-me bater com um cinto. Ali à beira da ribeira, no Ribeiro dos Moinhos, a fundo do Barralhal. Achou que você não tinha cuidado bem deles? Bateu-me com o cinto,
fez-me toda negra. E eu não tive culpa da criança que cair. Absolutamente nada. Nada. Mas antes disso, vou contar uma história que me arrepia. Antes disto acontecer, em Mike, Sacha Milho, lá no Reals andavam-se a achar milho. E eu estava a tomar conta da menina que é do Zente que morreu, que era pequenina quando nasceu. E estava os dois irmãos ali e estavam ali as ovelhas ali ao pé. E andavam lá a se achar milho. Eu comecei a ouvir e arrepiei-me toda, pôs os meus cabelos todos em pé. E olhei para uma parede velha, estava lá um cobrão, um bicho muito grande. E eu arrepiei-me toda, comecei a gritar. A mãe da criança veio logo agarrar na criança e os outros tomaram. E depois veio o pessoal que andava a sachar o milho, vieram todos com as ferramentas para matar o bicho. Por isso é que eu tenho muito medo disto. Mas isto aconteceu antes deles me baterem com o cinto. Depois, mais tarde, como eu já contei, eu assim que saí do pé deles, atravessei a ribeira e fui para o outro lado e fui ter a minha mãe, ao mosteiro. Mas a minha mãe não estava em casa. Isto era verão, fui ter à horta. Estava lá a minha mãe e uma tia minha. Oh filha, tu vens aí? Venho. Maneira que levantaram uma saia, que era um vestido, eu estava toda negra, com um cinto que eles me bateram. Tinham batido. Toda negra. Minha mãe levantou-me o cabelo, era só piolhos e lédias. Coitadinha chorou. E depois fui para casa, com uma tesoura, cortou-me o cabelo rente, mas via-se aflita para a tesoura entrar. Era só lédias e piolhos. Lá me arranjou, lá estive depois com a minha mãe, muito tempo. Um tempo não, estive lá, a passar 3 semanas eles apareceram lá. A minha mãe me deixar levar para lá. E a minha mãe olhou para mim e disse, tu queres ir? Não quero ir. Não quero ir. Depois fui para o mosteiro, para a casa de uma família que ela era do Monte Fundeiro, que é daquela família dos Quadrados. Portanto, tenho uma filha que é médica, que é muito minha amiga. E então eu fui para lá guardar as ovelhas, já era crescida, depois já tinha 10 anos, e eu fui para lá. Elas eram 3 irmãs, eram 5, mas 2 já tinham saído de casa. E fui para lá guardar as ovelhas, e ajudar a fazer as coisas. De maneira que lá estive um tempo, e então o pai era daquelas pessoas que antigamente, quem tinha uma junta de bois e um animal, e porcos e galinhas e assim, eram consideradas pessoas ricas. Portanto, era considerada uma casa rica. Uhum. Mas tinha ainda 3 filhas em casa. Porque depois uma delas foi minha madrinha da Crisma, que é a mãe desta médica, minha amiga. E então, mas mesmo assim, dormíamos todas 4 num quarto. Dormíamos 2 para os pés e 2 para a cabeceira. Uma enxerga de palha centeia. Todas na mesma cama? Despíamos cá fora. Depois, eu tinha 14 anos, já nessa altura, mais ou menos, de 13, 14, foi para aí. Depois, 12, 13, depois 14. Mas saí de lá quase quando fiz os 14. De maneira que aí também fazia, aí também guardava as ovelhas, e também já andava com elas. Já íamos ao mato, íamos à lenha, íamos já assim, porque elas eram todas mais velhas que eu era uma miúda. Mas fazia a mesma coisa que elas faziam. Íamos para a ordem, íamos fazer isto tudo, e quando era preciso fazíamos isso tudo. De maneira que, depois, mas no meio disto tudo, aqueles do Royal, aí depois conto. De maneira que eu fui para lá tive até quase aos 14 anos. Mas aos 14 anos fui para casa, para a minha mãe,
Mas eu ia sempre à minha mãe sempre, dias de festas, dias de carnaval e assim, eu sempre à minha mãe fez muito querida, muito querida, muito querida. Não tenho mágoas nenhumas. Era a menina doir dela, não é? Nunca. Era a menina doir dela. Não. De maneira que depois, dos 14 aos 15, fui à Cefa Lisboa, onde é hoje Carnaxide, que era só quintas, por um senhor do mosteiro que levava senhoras para a monda, para arrancar as ervas daninhas do trigo. Íamos em março e só vínhamos em julho. Estive lá esse ano, fui esse ano com ele. Esse ano fui às Mondas a Lisboa, Carnaxide, Linda a Velha. Depois fui às Vindimas, Almeirim, e fui a tomar, no mesmo ano, a azeitona. E depois daí que estava a fazer os 15 anos, fui para as minas do Wolfram, do Cavalo. Foi quando elas abriram. Foi o padre disseram ao padre do mosteiro para anunciar que ia abrir as minas quem quisesse ir para lá. De maneira que depois lá tive um ano. A minha mãe, como fazia o correio do mosteiro para cá, havia o Nuno já estava no Chaveira. Ele já estava no Chaveira a trabalhar. O senhor Nuno? O Nuno. Pois. Que tinha a loja ali na rua Padre António de Andrade, o senhor Nuno. Sim, o Nuno que é o pai daqueles que estiveram na caixa, esquece-me o nome. O Nuno do cimo da vila. Sim. O marido da Darfina. E ele era mais velho que eu. E disse à minha mãe, porque minha mãe ia-se lá aviar quando ia para o mosteiro com as compras. Ó, senhora Carolina, não arranja por lá uma empregada? Os meus patrões precisam de uma empregada que se vai empregada de cá. Tinham 2 criadas. E a minha mãe disse, a minha filha está nas minas do Cavalo, está a trabalhar. E o que é que fazia lá nas minas? Conte-me lá. Nas minas havia muita água, agora não havia arroz mineiros que furavam aquilo, escavavam aquelas rochas com martelo, chamavam-se martelo, mas não era elétrico, era encostado ao peito. Aquela terra toda, depois eram filões, pareciam filões de seixo, tal e qual, filões de seixo. Depois escavavam aquilo tudo, aquilo era escolhido, e o meu trabalho era para uma joeira, eu e mais, ia para uma joeira, para ajoeirarmos, para a areia cair para a água. Quando lá fui consigo, ainda lá estava o tanque, eu disse ao jornalista que ele foi ver, caía para ali, um mais pequeno que havia para o fundo, depois estive lá um ano a fazer isso, sempre com a joeira na mão. Joeira era uma bacia, não é? É, uma joeira, não sabe o que é uma joeira, uma coisa redonda, parece uma peneira, uma coisa redonda com arames ao comprido e atravessados. Tipo então, uma peneira, portanto peneirava. Isso, tal e qual assim. De maneira que depois escolhíamos as pedras grandes e claro, aquilo depois ia em sacos, acho que eram sacos de 10 quilos ou 20, já não me recordo. Mas nunca a gente julgasse aquilo fosse para Lisboa, para a fábrica de material de guerra. A fábrica era Braço Prata. Nunca julgámos que só depois, muito mais tarde, que eu vi em mim que estava ajudar a construir material de guerra. Eu já estava aqui assim. De maneira que depois, a minha mãe nessa altura que o Nuno disse, minha mãe quando eu cheguei a casa... O Wolfram era muito utilizado, sim, para o tempo da Segunda Guerra. Sim. O Nuno disse isto assim, não sei, tu é que sabes. E eu disse, está bem. Mas nós, aquilo era inverno e era frio. Quando era no inverno, aquilo eram os caminhos estreitos, tinha que ir sempre um homem, era muita gente do Balsoto, do Cavalinho e do Mosteiro, muita gente. Era uma malta muito, muito grande. Ia sempre um homem com pau a abanar o mato, porque nós tínhamos saias, a abanar o mato para
para sacudir, mas lá sacudir o mato para a gente não se molhar. Mas tínhamos que entrar às 8 e sair às 5. O nosso comer, levávamos de casa, lembro-me, que a minha mãe cozia-me couves com um bocadinho de carne e broa era o nosso comer. Mas antigamente, as pessoas pobres todas tinham um porquinho. Pequenino, mas todas tinham. E era esse porquinho que alimentava, porque não havia arribeiras, que às vezes as ribeiras tinham muito peixe, mas isso era quem podia ir. Tinham que ter uma licença para ir pescar. Porque não, as sardinhas, às vezes aparecia um sardinheiro com as sardinhas muito sarrentas, mas isso era raro. Comiam mais carne, não era? Muito raro, já mais tarde, muito raro. De maneira, depois vim para aqui para o Chaveira, aqui, claro, vim para aqui, ainda ali na rua, não sei como é que se chama a rua da... onde a sua mãe tem a loja, como é que se chama aquela rua? A Rua Padre António de É Andrade. isso. E para ali, o Chaveira tinha aquilo era uma riqueza que estava ali, desde brochas a tudo quanto havia. Eu ainda conheci. Dava a volta pelo outro lado para baixo. Ali foi o tempo melhor da minha vida. Foi. E depois foi. Tinha que idade nessa altura? Ora, eu vim para lá com 15 anos, casei com 24 de lá. Teve esse tempo todo dos 15 aos 24 lá. É. Vendia coisas, era isso que fazia? Isto foi assim, portanto eu vim para lá, já me estou a perder, vim para lá, eu quero contar aquela história do Borralhal. Vim para lá e os caixeiros, depois fui para lá os Alameiras, saí da escola e fui para lá, era o Nuno e eu. Fechavam a hora do almoço, aqui na rua, fechavam a hora do almoço e iam almoçar. E bateram à porta, eu já tinha aí os meus 17 anos, talvez 17 anos. Bateram à porta. Eu fui ver quem era esse casal do Borralhal, que me tratou muito mal, muito mal. O tal onde você tinha estado quando era pequenina. Sim, me tratou muito mal. E depois disse-me, tu estás cá, estou. Olha, eu pedia aí aos empregados se eles nos vinham aqui aviar na loja. Está bem, eu vou-lhe dizer. Depois eu contei ao Nuno. Olha, Nuno, está ali embaixo um casal assim, faz isto assim. Agora, se vocês quiserem lá ir a algum interromper o almoço, vão. Isso é com vocês. E ele olhou para mim e disse assim, é? Então nós vamos almoçar e eles que esperem. E eles que esperem. De maneira que daqui depois comecei muito mais tarde, a namorar o meu marido, porque casualmente a minha cunhada tinha uma cunhada que era do Rosendo, já namorava o meu marido. O meu marido veio da tropa, nós ao domingo, ao domingo vínhamos, havia 3 padres, 3 missas. Nós vinhamos à missa dadas 9 ao domingo, sempre. Deixávamos o almoço meio feito, mas ao domingo a gente só fazia a comida, eu limpava a cozinha e podíamos ir para a janela ver. Com os domingos é que vinham as pessoas do termo, chamavam as pessoas do termo, aviar-se, fazer as compras. Para a semana inteira? Pois, para a semana inteira, porque toda a gente trabalhava no campo, não havia semana inglesa, não havia nada. E de maneira que... O que é semana inglesa? E depois a minha cunhada estava lá... O que é a semana inglesa? O que é a semana inglesa? A semana inglesa é termos fim de semana. Ok. Termos fim de Portanto, semana. não havia fim de semana. Tínhamos meio-dia, depois quando começou a semana, tínhamos meio-dia. Meio-dia, do sábado trabalhava-se. Ainda foi comigo em Lisboa depois. No sábado trabalhava-se meio-dia e outro meio-dia já se ia para casa. Quando começou a semana inglesa. Era a semana inglesa que se chamava. Depois é que começou a ser o sábado inteiro e o domingo. Mas isto já eu estava em Lisboa. Porque de antes trabalhava os dias todos.
todos os dias, era de hora a hora, era de sol a sol, de sol a sol. Foi, as pessoas do campo, era muito difícil. Mas como eu já respondi, o tempo melhor da minha vida foi o que passei no chaveiro. Trabalhava muito. E foi lá que conheceu o seu marido? Não. Foi lá que eu conheci o meu marido, como eu ia dizer. A minha cunhada do Gozendo estava lá comigo, nós ao domingo íamos para a janela ver as pessoas. E o meu marido tinha vindo da tropa há pouco tempo, que ele fez tropa em Cavalaria 8, em Castelo Branco. E isto foi no fim de agosto. E a minha cunhada falava com ele e não sei o quê. E eu um dia vir para a minha cunhada e disse: mas que rapaz é aquele tão negro? Estás a falar com ele? E ela disse: não, é o irmão do João, ele veio de tropa assim, sabe? Mas eu nada de coisa, porque eu já tinha muitos pretendentes, mas não me interessava. Depois um dia mais tarde, escreveu-me uma carta. Eu não sabia ler, minha cunhada sabia. Pois você não tinha ido à escola. Com isso tudo, nunca foi à escola. Não, de maneira que ela leu uma carta e eu disse: o Zé está-te a pedir namoro, não sei o quê. Eu não sei. Não sei nada, não me interessa. Mas a minha sogra, mais tarde soube, encontrou-me aqui, que havia um casal no terreiro que os chaveiros mandavam levar a comer todos os dias. Todos os dias nós íamos ali ao lar levar, mas não me lembro, diziam que era o Zé da Monteira, mas era o nome. Não sei. Eu perdi-me aqui, onde é que havia? Conheceu o seu marido que ele lhe escreveu. Depois a minha sogra encontrou-me e disse assim: sei que o meu marido o meu filho pediu namoro, mesmo que não goste dele, aceite namoro, porque ele andava a namorar uma rapariga aqui, diziam-me assim umas coisas e eu disse assim: eu não sei nada. Mas eu dei à minha cunhada, disse-me assim: o Zé está farto de dizer, e eu sei. E eu disse assim: olha, então diz-lhe ele, isto já passava um mês e tal, que eu aceito namoro pessoalmente. Pois naquela, a gente chamava aquela da padaria, há lá uma porta muito velha. E eu disse: olha, eu vou ali àquela porta. E foi dali que eu lhe aceitei namoro. Ali que eu aceitei namoro, já andavam ali a construir onde é o prédio do infantário, os chaveiras já andavam a construir aquela casa. Foram os pedreiros de Sarnás que vieram lá fazer aquela casa. E acho que ele também lá andou, depois mais tarde aquele ministro também lá andou, a amassar barco com os pés, descalço com os pés. De maneira, para lá fomos, claro, falava com ele ao domingo, porque ali embaixo havia um telefone público, uma cabine, e havia um muro muito alto que era um quintal, com uma nogueira. E eu aos domingos ia para cima do muro, debaixo da nogueira, falar com ele. E as pessoas saíam da missa e iam para lá a dançar. E assim, de maneira, olha, foi indo dali, claro, nunca me... E eu ia falar com ele um bocadinho à porta, mas assim uma coisa, falar por falar, olha, depois adoeci, tive lá adoeci com o pênis aguda. E então havia aqui o Augusto Fernandes, já tinha caminhonetes que iam buscar os germes alimentícios. E traziam, que as minhas patroas pediram, traziam gelo, balas de gelo, com serradura e com jornais, para chegar cá, não derreter. Para não derreter. Chegar cá, para depois me pôr num saco, para me pôr na barriga. E um dia houve um vendaval muito grande e os chofeiros chegaram ao cesteiro, que era aquele... Que depois pode-se dar o nome. Chegaram ao cesteiro e não puderam regressar para baixo, que estava tudo cheio de pinheiros. Deixaram as caminhonetes, vieram pela Gordina abaixo, a pé. Depois chegaram lá, a outra casa já, onde a gente estava, disseram que não tinham trazido o gelo, porque tiveram que deixar as caminhonetes. E depois
a Dona Maria Augusta Martins, mandou chamar o meu marido e disse-lhe: ó Zé, tu vais ao cesteiro buscar o gelo da Maria Augusta? E eu, pois é que sou. Ele disse: vou sim, senhora. Foi com o Tom Max, pela Gordina acima, chovia torrencialmente, para ir ao cesteiro buscar a barra do gelo para me porem. Depois chegou lá à chaveira e deu. E a minha madrinha, foi depois minha madrinha. A Dona Maria Augusta foi depois sua madrinha. Foi. Disse-lhe a ele: ó Zé, tu queres ir ver a Maria Augusta? E ele deu-lhe o jantar, mandou dar o jantar. E ele disse: quero. Apareceu-me no quarto, que era em cima do sótão. O sótão era muito grande, onde se punha a fruta toda em carreirinhas, uvas, toda a fruta era em carreirinhas. E era onde vocês dormiam? Era onde vocês dormiam ou não? Era onde vocês dormiam? Era. Tínhamos lá dois quartos. E era onde tínhamos bichos da seda. Mas era forrado por cima, e aquilo era assim um salão grande, e os nossos quartos eram ali ao lado. E ele percebeu lá à porta. Eu disse: mas como é que tu estás aqui? Porque, claro, a gente, claro, primeiro diziam que eles nunca tinham deixado de namorar as criadas. E ele via assim à porta: tu estás aqui? Estou. Foi ao cesteiro buscar isso assim. E dali começou assim a ir mais vezes. O pai dele vinha trabalhar e andava por aí, no campo, e eu via-o à porta e às vezes ia lá só um bocadinho de cor, mas só assim. Não havia nada de beijos, não havia nada, absolutamente só conversar no dia a dia e assim. E dali, como começou, dali O vosso namoro. Foram 3 anos assim. 3 anos assim. Depois, quando casei, ainda tive aqui 1 ano, ainda lá eu fui substituir, quando lá fui substituir a mulher do seu avô. Do seu avô não, do seu avô. Que ela morreu, que ela era criada de lá. A primeira mulher do meu avô. E casou. Eles deram-lhe aqui um terreno no Carril e ela veio para aqui, para o Carril. E assim, eu assisti quando ela morreu aqui. Sim, morreu no parto da minha tia. Sim. Então, eu vi substituir ela quando ela se casou. De maneira que... porque diziam que não deixaram. O meu namoro foi assim. Foi assim. Depois o pior tempo da minha vida, depois, mais difícil, foi quando fui para Lisboa. Mas casou cá e depois foi para Lisboa? Sim, tive cá 1 ano ainda. Tive cá 1 ano, morava aqui, já não me lembro, numa casinha destas aqui. Acho que é uma casinha pequenina, está lá encostada à do Sarnadas. Já não me recordo bem. Não me recordo bem. Estava ali encostada à do Sarnadas. Eu tive cá 1 ano, depois... O pai desta médica, minha amiga, que já fez 84 anos este mês, a mulher era a minha madrinha da Crisma, como eu já lhe contei, e ele encontrou-me aqui, o pai da igreja disse, ele era da Carris, e disse: o Zé não quer ir para Lisboa. Eu olhei para o meu marido, ele estava lá, já não me recordo bem. Já não recordo se lá estava, se eu disse depois. E ele disse logo que sim. Ele então arranjou-me lá na Carris e para lá foi. Eu fiquei grávida. Ele foi o dia 19 de janeiro, o dia 9 de janeiro, que ele foi para Lisboa. Eu fiquei aqui sozinha. E depois a minha filha nasceu a 24 de janeiro. 24 de janeiro, quem me assistiu foi a minha sogra, a minha mãe e a minha cunhada do Rosendo. O meu cunhado já estava aqui com um sinal de parto. A minha parteira foi uma senhora que morava aqui, nesta rua pequena. Um parto em casa, não foi? E o meu cunhado foi ao mosteiro chamar a minha mãe. O parto foi em casa? Foi em casa.
nunca tive médico nem nada, foi em casa. E depois o meu marido veio-me buscar depois, a mim e a minha filha, o dia, o Augusto Fernandes morreu, tinha a minha filha acho que um mês. Depois a minha filha nasceu 24, o Augusto Fernandes morreu, não sei se foi janeiro, fevereiro, acho que foi em março, no princípio de março. O meu marido veio-me buscar a 30 de março, a mim e a minha filha, que Deus tem. Tinha ela 2 mesinhos, ela já tinha 2 mesinhos, já. E vamos daqui. E eles já me tinham lá arranjado um quarto, em Lisboa. Ali um quarto ali para o pé de Almeirante Reis, um quarto. Que idade você tinha nessa altura? 24 anos. 24. E ele tinha 25. Tinha mais um ano que eu. De maneira que foi a caminhonete sair daqui às 7 de manhã e chegou a Almeirante Reis, em frente à fábrica de Portugal, às 8 da noite. Minha filha que tem chorou todo dia ao meu colo. Tadinha. Todo dia. Depois fui para esse quarto. Um dia inteiro de viagem, ficava cansada. Essa minha madrinha e o marido, que levou o meu marido, tinha-me arranjado um quarto. E depois eu disse, contei, estive lá 15 dias, ela arranjou-me uma cama de ferro, um colchão, ela tinha que ela já morreu e já morreram os dois. E um filho que tinha mais um ano que a minha filha que Deus tem. E deu-me o berço do filho, que era um berço de verga alto, com umas rodas. E um dia comecei a ver em volta do rodapé, isto uma semana ou 2 depois, em volta do rodapé os vestidos. Mas eu, como conhecia, eram percebejos. Tudo em volta do rodapé, do quarto de percebejos. Eu comecei a ver aquilo e depois comprei a DDT e pus em volta das rodas do carro, da cama da minha filha que Deus tem e da nossa cama. Depois contei à minha madrinha, que ela já morava no Bairro Alto, na Rua da Rosa. E contei-lhe, disse, a madrinha, isto assim, não havia casas de banho. Em Lisboa era um despejo na cozinha com uma tampa em madeira. Nos quartos fazia-se tudo e tinha que se despejar ali. E eu contei à minha madrinha dos percebejos. E ela disse, então, vais para aqui. Mas a casa dela também era muito pequenina, só tinha dois quartos e uma salinha da entrada. E disse-me assim, olha, a gente faz assim, a Maria do Carmo vai dormir para o corredor, para um divã de abrir e fechar, um corredor. E o António dorme no meu quarto, porque era um bebê de 1 ano, e tu vais para o quarto da Maria do Carmo. 2 quartos sem janela. Havia janela na cozinha e na sala, mas a sala era arrasto de chão, entrava-se à porta para dentro, era a escada para o andar de cima e a nossa porta era à da direita, só havia uma janela. E ali estivéramos uns anos. Ela costurava, fazia as coisas de casa. Quem ia às compras à Praça da Ribeira era eu. Ia cedo, com 2 alcofas, aos fazendeiros comprar aquela hortaliça que já não se vendia, aquela fruta que tinha picos, também já juntavam, as vendedeiras juntavam aqueles bocadinhos e pediam 5 tostões ou 10 tostões conforme. Eu ia, subia o elevador da bica, descia sempre a pé, mas com as alcofas subia o elevador da bica, porque eram muito pesadas. Depois tinha que subir a Rua da Rosa toda, uma alcofa em cada. Claro, isto foi uma vida assim, muito coisa. Depois porque, quer dizer, depois eles
eles deram-lhe uma casa no Alvalade, a Carris, aquelas casas que as companhias faziam, mas nós não tínhamos de direito, porque nós, faz de conta que nós éramos hóspedes deles. Eles tinham a casa, e nós éramos hóspedes. E eles foram para a casa, para o Alvalade, e nós alugáramos um quarto lá. E depois foi quando eu comecei a trabalhar às horas. As pessoas que eram conhecidas, eu ia fazer 2 horas aqui, 2 horas ali, enquanto a minha filha foi mais pequena. Depois o meu marido saiu da Carris e foi para um armazém de petróleo, logo ali ao pé. Logo ali ao pé. E eu ia trabalhar à casa de um deles, fazer 2 horas, lavar roupa, lavar chão. E eles um dia disseram, a minha filha tinha 3 aninhos, disseram, ó Zé, traz a tua menina. O meu marido já tinha carta nessa altura. Traz a tua menina. O armazém era vilhas de petróleo, vilhas de azeite, aquela 50 litros. E claro, ela tinha uns vivinhos que eu lhe fazia, então o meu marido levava. Você aprendeu a costurar com a sua madrinha. Aprendeu a costurar com a sua madrinha, não? Não, mas já tinha umas luzes que nos tempos de que eu ia às vindimas e que ia à azeitona, havia lá uma avó, uma bisavó, a doutora Almerinda, era costureira. E eu ia para o pé dela. De maneira que já aprendi assim. E a minha madrinha também, porque costurava, nós fazíamos as coisas. Depois, claro, eu ia assim, meu marido foi, depois arranjei para o Grandela. Já a minha filha, quando ela foi, não, ela ainda estava, o meu marido é que levantava, nunca a acompanhei na escola, nunca. Levantava, ele estava ali ao pé, entrava às 9, levantava, dava-lhe um pequeno almoço, vestia, levava com ele. Depois, quando ela foi para a escola era ali. Ela ia com ele para o trabalho? Ia. E ele trabalhava onde, na altura? Trabalhava nesse armazém de petróleo. Petróleo. Porque eles tinham muita pena de nós. E então, ia ali para lá. Mexia, ele dizia-lhe assim, olha, daqui para lá podes mexer nas rolhas todas, daqui para aqui, nas rolhas, mas não tiras rolha daqui para ali. Porque as bilhas tinham petróleo, tinham... Brincava com as rolhas, a sua filha. Isso, tal e qual. Isso, tal e qual. Depois, quando fui, mas eu tinha... Depois, quando me arranjaram para ir... mas no meio disto tudo, uma senhora muito minha amiga arranjou para ir para a Contina para o Liceu Amália Vaz de Carvalho. Eu muito contente, e ela também muito contente, e assim, cheguei lá, quando me entrevistaram, pediram os documentos. Eu não sabia ler. Sabia ler? Não sabe ler? Não pode entrar. Chorei muito mesmo. E essa pessoa que era muito minha amiga também, pois foi quando eu já não sei, a minha filha tinha 5 anos, acho que sim, tinha 5 anos. Depois fui para o Grandela, mas quando eu fui para o Grandela, depois também não tinha ido para a escola, não. Portanto, eu fiz exame da 3ª classe no mesmo dia que ela fez com 9 anos. Portanto, eu depois fui para o Grandela, mas tinha coisa contra mim, de dizer, porque é que eu não sei ler, porque é que eu tenho que pedir àquela pessoa, olha, diz-me, faz favor, quando vai aquele elétrico, quando vai aquele autocarro. Mas entrei no Grandela para lavar o chão e fazer as coisas, pois. Éramos muitas. No Grandela havia 13 andares. Dali havia tudo. Mas eu fui para a escola. Saía de lá às 7 horas. Às 7 horas da noite. Entrava às 7 da manhã. E às vezes, às 7 da noite é que saía. Ora, chegava a casa, subia o elevador de Santa Justa, Quartel do Carmo, dava-me na Rua da Rosa, aquilo era sempre a andar. Eu chegava a casa... Claro, às vezes o meu marido me estava ali ao pé, mas eu morei nessa altura com um casal muito amigo. Quando o meu marido não podia,
eles iam levar a menina à casa e eles tomavam conta dela. Tomavam conta dela e eu chegava à casa. Ajudavam-se uns aos outros, não é? Eu chegava à casa, sempre tinha qualquer coisa, tinha que lhe dar qualquer coisa para ela comer, ou lavava-lhe a cara, ou assim, e metia na cama. Depois lá ia eu para a escola. E eles diziam, Maria Augusta está descansada, que se ela acordar, nós estamos contando, que o meu marido não tinha horas de trabalho. Chegar. Porque enquanto havia, tinha que ir. De maneira que eu fui para a escola calçada de Combro. Fui para a escola, entrava às 8 e saía às 10. Às vezes chegava a casa, o meu marido já lá estava, já tinha feito o jantar, qualquer coisa que havia, e depois levantava a minha filha para lhe dar o jantar. Para lhe dar o jantar, e para ela depois acabava de arranjar para ela dormir, que era um quarto com uma cama muito pequenina. E de maneira, depois foi crescer, depois arranjei uma parte de casa que eram 2 quartos, em frente, achei ela tinha o quarto dela, eu tinha o meu, mas nesse quarto dela era onde a gente comia, onde a gente estava, porque só tínhamos serventia de cozinha e de casa de banho. Nessa altura já tínhamos casa de banho, serventia de cozinha e de casa de banho. Claro, mas ela ia para a escola, como eu digo, não atravessava a rua. Portanto, era um quarteirão e de maneira que foi assim. E no mesmo dia que caiu o meu exame, fui fazer à Praça da Figueira. Ainda a Praça da Figueira não era como estava. Ainda era um mercado onde se vendia tudo. Fui fazer exame. Ela fez na escola dela. Eu fui à Praça da Figueira, lembro muito bem. No mesmo dia? No mesmo dia, darmos um abraço uma à outra, eu chorei. Chorei muito, muito, muito. Chorei, claro, dela. Porque, vamos cá ver, eu chorei porque nunca a acompanhei. A escola era perto, mas nunca a vesti para ela ir à escola. Nunca. E de maneira que lá foi, depois ainda continuei até ao meio do 4º ano. Isto, acho que foi para o Natal que eu desisti. Eu desisti porque já não sentia-me já muito cansada. Porque deitar às 2 da manhã e levantar às 6 da manhã, às 6h30 tinha que sair de casa para entrar às 7. Já começou a ser a carga um bocadinho, e a miúda começou a crescer, e já sou assim um bocadinho a carga grande, está a perceber? Está a perceber? Assim um bocadinho. Mas depois ela foi, nessa altura, depois ainda lá estive, depois de fazer exame, ainda lá estive, ainda bastante tempo, depois fui à diretora, mas isso aí depois com mais. De maneira que quando ela depois foi fazer o ciclo, a coisa ali ao pé da Estrela, à escola, como é que se chama? Há lá uma escola, como é que se chama aquilo? Ali fazer o ciclo, como é que se chama? Dom Pedro V. Hã? Dom Pedro V, não? Não, é na Estrela. É na Estrela, a escola, eu tenho o nome debaixo da língua. Mas nessa altura que ela depois fez, depois ela continuou a fazer a 4ª classe. E assim foi quando ela fez a 4ª classe. Que ela foi ao ciclo. De maneira que nunca a acompanhei. Mas nessa altura que ela foi para o ciclo, nós íamos de elétrico até à Estrela, já foi de Óbidos. Íamos até à Estrela ensinar como é que era. Apanhava o carro, o elétrico a fundo da Rua da Rosa, onde é que ela havia de descer e sair e tudo, porque nós nunca a pudéramos acompanhar, levar à escola, a perceber? A escola, a gestão primária foi lá ao pé, mas eu nunca a vesti para ir à escola. Era o seu marido, não era? Escola, também não, para ir levar ao ciclo também não. Esse dia lembro-me muito bem que chorei todo dia, minhas colegas disseram assim, o que é que se passa contigo? Hoje estás com lágrima no olho todo dia. E assim, a minha filha foi para a Josefa de Óbidos
e foi sozinha no elétrico, apanhei o elétrico sozinha, e nós íamos lá ensinar e tudo, e agora só quando chegar a casa é que sei. De maneira que isto, a vida foi assim. Depois continuei no Grandela, estive lá até quase mais uma, depois eu saí de lá quando ardeu. Continuei lá e depois fui-me despedir a dizer, mas eu depois arranjei para a porteira, para o Príncipe Real, para o pé da Liga dos Amigos dos Hospitais. Arranjaram-me para a porteira. Ora, claro, nessa altura a minha filha já tinha 13 anos. Foi claro, nessa altura já eu podia acompanhar, percebeu? De maneira, nessa altura já eu acompanhei, já pensei 2 vezes, meu marido já estava na Misericórdia há uns poucos anos, que o serviço era nos géneros alimentícios, a cartar comida para os géneros alimentícios para as cozinhas económicas e para os hospitais. Entrava às 5 da manhã, saía à 1, ia almoçar e ia para o patrão antigo, para ganhar mais uns tostões, porque o dinheiro era pouco. E agora onde é que eu ia? Agora perdemos para aí. Tinha dois empregos, o seu marido, então? E depois, quando eu arranjei para lá, fui à diretora de lá do armazém despedir-me. Eu que me ia embora, ela perguntou, Maria Augusta, vai-se embora porquê? Olha, vou-me embora porque contei-lhe que nunca tinha acompanhado a minha filha e que me tinha arranjado para a porteira e que era a altura de eu a acompanhar. Mas antes disso, eu quando desisti da escola, fui-lhe dizer a ela que desistia da escola porque já não conseguia. E ela disse-me assim, foi muito boa para mim, disse-me assim, Maria Augusta, precisa de horas para estudar? O que é que se passa consigo? Quer mais ordenado? E eu disse, não, estou cansada, mas não, estudar mais já não sou capaz. Mas continuei até depois me arranjar. Depois nessa altura que eu me fui despedir, normalmente, e ela procurou-me, fez-me a entrevista e procurou-me. Mas porquê? O que é que se passa? Eu contei-lhe assim. E ela disse-me também, olha, aquela porta, o escritório eu tinha a porta, aquela porta está sempre aberta para si, sempre, sempre, sempre. Quando quiser e que não esteja bem, vá-te-me ali à porta. Naquela altura, o dono daquilo era diga-me cá agora, o Conde de Porto Covo. Conde de Porto Covo, que era o dono daquilo. Era um senhor muito baixinho, mas era também muito simpático, corria as secções todas, muito, muito simpático. E eu disse, lá, eu passo isto assim, e eu, por isso, é que eu não venho. De maneira foi por isso, depois estive lá, fui porteira há 10 anos, depois a minha filha casou-se, quis casar, e depois pedi-me, mãozinha, vais comigo, eu quero ter filhos, e vais comigo. Depois arranjei uma casa maior na Amadora, porque ela também, quando eu fui porteira, também dormia. Eu tinha uma mesa, onde é que tenho a mesa? Tenho lá embaixo, não, era essa escrivaninha que eu tenho aí. Tinha no meu quarto e era onde ela estudava. Ela dormia num corredor, num divã de abrir e fechar. Era só um quarto e a cozinha, era um terraço grande. De maneira que dali fomos para a Amadora, ainda teve um ano solteira, já casáramos e depois foi isto. Depois de lá, foi isto. Depois o meu marido, estivemos lá ainda há muitos anos, depois ela quis comprar a casa em Carnaxide. Então, e você depois viveu muito tempo na Amadora, foi? 4 anos. E como é que é a história porque é que vos chamam que são do Totobola? Conte lá. Chamam-me porque o meu marido foi fundador do Totobola. Porque o meu marido trabalhava na Misericórdia já há muitos anos, com o doutor,
Depois dos petróleos, é que foi para aí. Sim. Que tinha sido um amigo que lhe tinha arranjado também para lá. Para a Santa Casa da Misericórdia. Sim, com um turista para ir, para fazer a distribuição dos hospitais e das cozinhas económicas. Aquilo que estava a dizer há pouco, Pois, sim. era isso. De maneira que... Não tinha percebido que era para a Santa Casa. Pois, era. E depois o diretor que estava lá, que era o diretor administrativo, falou com os choferes que ele gostava, que ele foi lá fora tirar um curso, e depois chegou ao pai deles e disse, já tinha falado com eles antes, e disse, olha, preciso de vocês, que a casa vai porque já tinha jogo é todo lado, e vai abrir... Que jogos é que tinha? Tinha aquele jogo que tem ainda, como é que se chama? Já não sei como é que se chama aquilo. Totoloto? Não, tinha outro jogo, era as cautelas. As cautelas. As cautelas. Vai abrir o Totoloto, que é o jogo dos futebolistas, eu não sei o quê, e eu preciso... O Totobola. Sim. Eu preciso de vocês, lá arranjou os que ele quis, e então levou o meu marido com ele, andou sempre com ele. Eles faziam as linhas, aquilo era por linhas, era uma semana um ia para o norte, outra semana o outro vinha para aqui, para esta área, era Mas iam entregar? E de Petrógão. Trazer os boletins, os papéis, o dinheiro que faziam, ia para os bancos, aqui já havia caixas de depósitos. Na União de Bancos Portugueses, se calhar. Já havia caixas de depósitos. Já havia caixas de depósitos. Portanto, eles não lidavam com o dinheiro. Vinham trazer os papéis só. Portanto, quem meteu o jogo ali no Zé do Café foi o meu marido. Pediu-lhe a ele, porque aquilo era uns tantos habitantes, tanto que lhe pediram para Álvaro, pediram para o Estreito e mais... Mas não dava. Não dava, só para aqui. De maneira que foi assim a vida. Depois esse doutor, portanto, aquilo foi evoluindo, aquilo era dos géneros administrativos. Depois foi ouvido, foi para ele, e aquilo começou, vieram mais coisas, e por isso é que o meu marido ficou o Totoloto. Pois chamam muito vocês Cá, Totobola e é sempre, não é? Cá, é que foi isso assim. E você continua no Grandela até arder? Sim. Depois reformei-me, mas também me reformei por invalidez. Reformaram-me. Que eu tive um problema muito grande de ossos, foi em Santa Maria. Tenho uns médicos excelentes. Muito bons. Ensinaram-me toda a vida como é que me havia de... E, olha, estou cá ainda. Está cá ainda. Mas que foram desgostos muito grandes. A doença da minha filha, que eu já estava aqui, comprei esta casa para a casa dela, que já tínhamos aquela casa no Cabo da Devesa, mas já começava a ser pequena, e comprei esta casa aqui, compramos esta casa aqui, viemos para cá morar o dia 30 de março, era Semana Santa. Era Semana Santa. Portanto, você veio para cá quando se reformou, e o seu marido também. Não, eu já estava reformada. O meu marido reformou-se em 91. E foi nessa altura que veio para cá. O meu marido Viver para Oleiros novamente. O meu marido reformou-se em 91, dia 1 de maio. E nessa semana disse, menina, arranja a trouxa, quero ir para Oleiros. Já tinha a casa no Cabo da Devesa. E foi quando a gente veio. Voltaram a Oleiros. Às raízes. Mas isto foi muito difícil, tinha muito. Depois tinha esta casa em março, minha filha vinha cá todos os meses, veio em maio, em agosto,
férias e disse-me assim: Mãezinha, eu preciso de ti. Porque eu já estava cá há 3 anos. Eu preciso de ti. Isto foi. Pronto. A vida. Mas também veio o teu pai. É difícil, mas olha, ainda cá estou, sou muito feliz por estar aqui a conversar contigo. Gosto muito de ti. Obrigada. És a minha neta. Vocês brincavam muito no jardim, que eu vinha, como me reformei muito cedo, vinha para cá. E é assim. E os seus netos e os seus bisnetos também gostam muito do Leiros. Felizmente, não é? É verdade. É verdade. Eu tenho pena de já não. Ainda há dias falei com o Martim de não o ver crescer mais. Isto já está muito baixinho. Está assim, ainda consigo subir a escada. Já cá vim anteontem. Tenho muitas saudades da minha casa. Muitas. Mas fui eu que meti na cabeça que tinha que ir para ali. Porque, menina, isto é assim. As vizinhas e toda a gente, se precisar de alguma coisa, diga. Precisar de alguma coisa, diga. Ora, umas certas idades que nós precisamos, muitas vezes, a minha vizinha de baixo foi um dia comigo de noite a Castelo Branco. Estas coisas dão-me assim, e eu tenho vertigens nervosas. De maneira que às vezes dava-me aí e eu tinha a andar assim com a cabeça ao lado, agarrada às paredes. Foi assim que eu disse à Sónia, disse, olha, aquilo vinha lá assim, mas depois tive a zona, apanhei uma zona e tudo, e não me caberam tratar desde estar bem e de trazer a comer, desde setembro até ao dia 17 de julho. Eu fui para lá, fiz agora no dia 17 de julho, 2 anos que lá estou. Lá estou. 2 anos que já está no lar. 2 anos, é verdade. Mas, claro, não estou descontente, mas porque também sinto que não conseguia. Não conseguia. Eu ainda me arranjo, depois elas limpam-me e eu visto um rolo e vou para o meu quarto. Mas é às 6h30 da manhã. Às 6h30 da manhã, visto o rolo, vou para o meu quarto, deito-me e depois lá me levanto e lá me acabo de arranjar. Às 9h eu pequeno almoço. De maneira que estamos todos cá embaixo. É assim, é um bocadinho, às vezes a comida não sabe bem, mas paciência. Tem que ser. olha, e diga-me lá uma coisa. Como é que você vê... viveu cá quando era miúda e muito nova, até aos 24, não é? Viveu em Oleiros até aos 24, não foi? Foi. E depois foi para Lisboa e Sim. depois voltou. Sim. Como é que você acha que Oleiros vai ficar, assim, daqui a uns anos? O Leix vai morrer. Acha? Vai. Porquê é que diz isso? Porque vai morrer porque era um jardim. Quando em 40 o Leix era um jardim. Era um jardim. A casa da sua mãe era os Correios Antigos. Era só uma casinha baixinha. Da sua mãe para cima era a Quinta dos Albuquerques. Até à casa do como é que ele se chama? Daquele que está lá, do Zé. Daquele que está lá embaixo, um estabelecimento ao pé da Fernanda, como é que se chama? Aquele da Lontreira. A menina. O Zé da Lontreira? Hã? O Zé da Lontreira? Como é que ele se chama? O que tem lá a casa. Que a gente vai lá ao pão e tudo. Senhora do Carmo, já me esqueci. Sim, é da Lontreira. É, mas ele chama-se quê? Tosé. Zé, sim. Até à casa do Tosé, desde a casa da sua mãe. Não é o quintal. O quintal pertencia a outra quinta de cima.
Portanto, a casa da sua mãe, Dos meus avós, sim. a loja da sua mãe era os Correios Antigos. Os Correios Antigos. E dali para cima, onde é os Correios, aquilo tudo era a Quinta dos Albuquerques. Nós vinhamos para a loja estávamos na loja do Chaveira, à janela, e ver que aquilo era uma quinta até chegar às Meninas Romões. Dividia com as Meninas Romões. Até chegar a essa casa do Dosé. A casa do Dosé foi a mãe que comprou, também era uma casa grande, com um quintal grande. E havia muita fruta, muitas flores, era isso? Por isso é que você diz que era um jardim, não é? Era. E a ribeira e tudo, estes regados para aqui eram um jardim. A Serra da Lontareira era só castanheiros. Só castanheiro. Se não sabem onde era o caniço da Casa Grande, de bocadinhos já lhe mostro. Era um jardim. E toda a gente ia. E onde é lá em cima as piscinas do Açude Pinto, era onde apanhavam a água para a Casa Grande, que ia até ali embaixo a Salina. Aquela levada toda, até à Salina. E havendo moinhos pelo meio, não era? Era tudo hortas ali. Ainda está, se passar ali ao pé das bombas da gasolina, um bocadinho antes de chegar às bombas da gasolina, à esquerda, repare bem que há lá umas preiras, que aquilo ali para cima era tudo hortas. Essas preiras, às vezes eu passo lá, ainda reparo para elas. A levada passava ali, regava tudo lá de cima, do Açude Pinto, até à Salina. E os pobres todos lá tinham uma horta. Todos lá tinham uma horta. E quando era, todos os anos, o padre anunciava para limparem a levada. E quem dava a comer era o Dr. Rebelo, que ainda conheci bem o Dr. Rebelo. Era o Dr. Rebelo é que dava a comer e que fazia a comer. E então tocava o sino e todas as pessoas iam limpar a levada, pôr barro, não sei se já havia cimento, não, barro na levada, para a água não se consumir. Para chegar aqui embaixo à Salina, que era as últimas terras do Dr. Rebelo. Passava a levada ali ao lado onde é a estrada. E aquela casa era um moinho, aquela casa onde era um moinho, como é que se lá chama, a Fonte das Freiras. Sim. Era um moinho onde a casa do Dr. Rebelo moía o pão. Ainda está lá o moinho. Sim, depois eles já recuperaram a casa. E ali a Fonte das Freiras era uma fonte muito grande. Toda a gente ia ali, era a Fonte das Freiras. Porquê que chamavam Fonte das Freiras? Sabe? Porque devia ser uma lenda. Devia ser uma lenda antiga. Das Freiras, não sei, mas devia ser, vou chamar. Havia a Fonte do Seixo, havia ali a Fonte do Ramalhal. Onde é que era a Fonte do Seixo? A Fonte do Seixo é o Cabo da Devesa. O Cabo da Devesa, pois, onde eu morava, mais ou menos, descia-se ali, uma fonte grande, uma vica, de onde é que vinha a água, não sei. Mas eu conheci a vica ali. Depois havia a Fonte do Ramalhal. E havia a Fonte do Ramalhal. Havia três fontes aqui. E dali é que se acatava a água toda para casa. Lembra-me de haver um burro aí que levava fazia uma coisa de madeira, uma cancalhada, que era de madeira, e levava duas bilhas de cada lado. Tinha a Fonte das Freiras buscar a casa. Água. Porque só havia água no Dr. Rebelo e havia água no Chaveira já, que vinha lá de cima do meio daqueles pinheiros. Depois vinha a água do pé da serra. Só eles é que tinham aquela água. Quem é que tinha mais? Também tinha mais a Casa Fernandes. Mas a Casa Fernandes, não sei se foi Alfredo Fernandes, trouxe a água de além da coisa, se eles já tinham alguma coisa. Isso é que não sei. Casa Fernandes também foi deitada abaixo. Não sei se lembra. Não. Não se lembra?
Era um palácio antigo, muito bonito, muito bonito. E deitaram aquilo tudo abaixo. Havia minha filha que das tem, era muito amiga da Elizabeth e do Augusto, ainda se lembrava, veio lá passar férias uma vez com eles, e aquilo, tinham um varandinho, um género de um castelo muito bonito lá atrás, muito bonito. Uma casa lindíssima, lindíssima, muito bonita. Mas porquê é que diz que o Ledes vai morrer? Porquê é que acha que isso vai... Vejo que o Ledes vai morrer porque via o casal, era um jardim. Tudo à beira da ribeira ou no jardim. E acha que estamos a destruir a natureza? Era um jardim. A ribeira estava limpa. Toda a gente tinha uma cabra ou duas e ia para a ribeira comer aqueles amieiros, aqueles arbustos. A ribeira estava limpa. E agora acha que não? Agora acho que não. Toda a gente limpava, toda a gente que tinha ali bocados à beira da ribeira, limpava. Tiravam os arbustos, limpava. As mulheres iam para a ribeira lavar as roupas. Toda a gente. Agora vejo, ainda passei lá, não sei que dia foi, é arbusto para aquilo tudo assim. Aquilo era um jardim. Era. Toda a gente tinha uma horta, havia tudo, percebe? Tudo. O que é que acha que é mais bonito aqui em Oleiros? Hã? O que é que acha que é mais bonito aqui em Oleiros? O que é mais bonito? Olha, o que é mais bonito, se calhar para mim não tem beleza. Só tem beleza as coisas que havia antigamente. A natureza, então. Que eram mais, eu acho que as pessoas antigamente eram mais unidas. Mais unidas. Por exemplo, havia um fogo, tocava o sino, toda a gente ia com um baldo, com lanchada, percebe? Mas não havia fogos como há agora. Não havia fogos como há agora. Por exemplo, toda a gente ia para a levada. Para a levada havia respeito uns pelos outros, toda a gente ogava, toda a gente... E agora acho as pessoas muito... Só para elas, vamos lá ver. Só para elas, salve-se quem puder. Isto é uma tristeza. Acha? É, acho que sim. Acho que é uma tristeza porque o tempo que eu vi, pelos anos 40 que eu conheci o Leres e viver agora, e as pessoas iam toda a gente ia para a ribeira lavar, havia a ribeira estava limpa, os madeireiros levavam a madeira pela água fora. Agora vejo tudo assim. Então ajude-nos lá, o que é que acha que se podia fazer para mudar isso? Para que tivéssemos mais respeito pela natureza, que é aquilo que você está a dizer, não é? Eu acho que toda a gente devia, como houve uns anos, toda a gente tinha, por exemplo, eu tinha uma propriedade à beira do ribeiro. Aquela gente tinha que limpar o ribeiro. A pessoa limpava de um lado, quem tinha terras de um lado, limpava de um lado. Quem tinha do outro, limpava do outro. A água corria lentamente. Não havia lixo. Não havia. A água era limpa. E vinha. As pessoas até bebia-se água, a gente apanhava água e bebia. Agora não. E eu acho que somos todos nós que temos culpa. Ou que não ensinaram, ou que os velhos não ensinaram os novos. E depois também começou a vir mais, aqui para o leste começou a vir as fontes, havia aqui uma fonte, havia no divisa outra, havia, não sei se ali acima da rua da sua mãe, não sei se havia uma fonte também. Também havia fontes, depois puseram fontes e as pessoas, não sei, eu acho que, não sei, agora sou muito triste porque vejo aquelas terras que eram bonitas, tinham uvas, tinham milho, tinham tudo, e agora eu vejo matagais enormes à beira da ribeira. E quando havia a Serra da Lontreira, que era só castanheiros, que era uma maravilha, agora só eucaliptos.
só eucalipto. Aqui há o ano passado, foi o ano passado outro, a animadora levou-nos às Safras, que eu nunca mais lá tinha, fiquei desolada. Onde é que são as Safras? Aquelas piscinas grandes que vocês aí. Ah, sim. Pois. Fiquei desolada, fiquei triste porque vi ali 2 tanques que eram onde havia lá tirar os pratos, havia que iam para lá. Fiquei desolada de ver aquilo. Aquilo ardeu tudo, fez em agosto, dia 3 de agosto, 19 anos, que ela ardeu tudo. Eu fui lá há tempos, os pinheiros assim, tudo assim, ia medronheiros, havia tudo. Agora não há. Eucaliptos, ali ainda há pinheiros, mas agora eucaliptos, como eu ainda há bocado estive a olhar para aquela serra, antes de eu ir para o polar, cortaram ali uma quantidade de eucaliptos, agora está tudo verde, está tudo verde. E isto entristece-me porque não sei se por a minha mocidade foi muito difícil e a minha meninice, que não tive meninice nem nada, mas nós íamos, por exemplo, havia uma barroca corria água, havia fruta, havia muita fruta. Havia aqueles cachos morangueiros pelas árvores acima. A gente... Adoro cachos morangueiros, eu. Agora comíamos com cachos morangueiros, percebe? E agora não vejo, não sei porquê. Não sei porquê. Eu passei ali embaixo, como eu já disse há bocado, ali embaixo na estrada, quando fizeram a estrada ao meio, aquela estrada para a parte dali, pinheiros, onde havia milho e havia tudo, feijões e tudo por aí fora. A Casa Grande dava uma vez por semana comida aos miúdos, feijão frade, ou castanhas, ou assim. Quer dizer, vai ser que cada um procura a sua maneira. Eu também procurei o meu melhor de vida, além de sofrer muito, foi após a Segunda Guerra. Eu fui para Lisboa cozinhar num fogareiro de petróleo. De carvão, não foi de petróleo, é de carvão. Com panelas em cima umas das outras para aquecer a água. E o banho era lavar de qualquer maneira com água fria. Também, nessa altura, também sofri muito. Fui daqui de uma casa muito rica, onde havia tudo. Já havia uma casa de banho, depois havia além só havia uma casa de banho. Não sei onde é que a gente tomava banho, já não me recordo. Mas havia uma casa de banho e fui para Lisboa, para esse quarto que eu expliquei há bocadinho. Foi muito difícil. E após a Segunda Guerra foi muito difícil, muito. Aí eu também sofri um bocado, enquanto aí foram pelo menos uns 4 anos de sofrimento. Mas estava a dizer, também foi para fora e agora as pessoas às vezes também vão, não é? É isso mesmo, também queria dizer isso. Também procurei o meu melhor estar, talvez. Apesar de depois chegar lá, se calhar até me arrependi de estar lá, até me arrependi, mas claro, já estava lá, as coisas já não eram, vai ser que é isso. Mas, filha, entristece-me assim, isto, porque terras que davam tanta coisa e agora vejo aquilo assim, enfim. Há quem esteja a recuperar também algumas dessas terras. E sabe o que eu desejava? E com projetos bonitos. A todos, pelo menos, não sei, talvez a Câmara se calhar tem um bocado de culpa. Não organizar as coisas aqui, obrigar as pessoas, os terrenos, a cultivar e a ter, porque a terra dá tudo. A terra tudo come e tudo dá. Se não a cultivarem, ela não dá. Eu já tenho, ainda quando houve esta pandemia grande, estava-se no comer, eu não sei o quê, e eu disse muita vez,
deem saúde aos agricultores. Se eles não têm saúde, quem é que nos dá a comer? Havia pessoas... Verdade. É que eu fico triste que as pessoas de 80 anos não percebem. Eu fico triste quando estou a conversar. Fico triste que as pessoas não percebam. Com 80 anos e 80 e qualquer coisa, não percebam. Porque como já há muitos anos que compra-se, que é mais barato. Deixa-se cultivar, que é mais barato. Mas o que a gente... Eu tenho aqui um quintal muito pequenino. Quando vim para aqui, mais o meu marido, o quintal chegava para a gente comer. E ia muitas vezes para Lisboa. Coisinhas, hortaliça e tudo, chegava. Fez a sua hortinha, não é? Pequenino, mas chegava. Para nós, os dois, a comer. Percebe? E agora estou triste porque, como conheci isto há 40 anos, há 40 anos não, na idade, como é que se diz? Nos anos 40. Nos anos 40, e vejo isto assim, fico triste, muito triste. Muito triste porque, não sei, como eu já expliquei, pois toda a gente procura. Assim, já havia daqui a ver, talvez, não sei, será a Câmara, será uma pessoa que obrigasse isto tudo, porque isto aqui é a Ribeira. Portanto, a Ribeira tem água todo ano. Todo ano. As pessoas tinham motores na água para regarem tudo para aí fora. Como eu digo, quando passar ao pé das bombas, para a esquerda, que há um matagal grande, há lá duas pereiras. Aquela pera, que é pérola. É uma pera muito boa. Muito boa. E fico assim... Estou assim um bocadinho por isto, mas as pessoas ou não... Claro, não vai ser, porque isto também envia-me muito. Antigamente as pessoas só iam para a escola os filhos dos ricos, que eram os ricos que tinham uma junta de bois, gado, tinham agricultura e tinham isto. E os pobres que não tinham nada iam trabalhar de graça só pelo comer. Só pelo comer. E existiam só pelo comer. Iam trabalhar o dia inteiro, sol a sol, só por comer. Também seria, porque o meu avô era muito rico, num mosteiro, era uma pessoa muito rica. O meu bisavô arranjou uma fortuna, mas era aquelas medidas que antigamente se davam, não havia dinheiro. Eram as medidas que se davam. Por exemplo, compravam um terreno, não havia dinheiro. Dás-me tantas medidas, um alqueire de azeite, um alqueire disto, um alqueire daquilo. Isto era assim. Troca por troca, não era? Não, aquilo tem um nome, tem outro nome que eu agora não me recordo. E o meu bisavô arranjou muito assim, muito terreno assim. Portanto, pagava medidas, ou cabeças de gado, ou ovos, ou galinhas. E em troca davam os terrenos. Aquilo tem outro nome. Tem outro nome. Eu conheci muitas terras que o Alfredo Fernandes comprou, que eram do meu avô. Conheci. Eram, como é que se chamavam aquilo? Eu já me esqueci. Portanto, as pessoas não tinham dinheiro, mas tinham aqueles terrenos. Deixavam de pagar aquelas medidas. Portanto, deixavam de pagar aquelas medidas, o dono daquele terreno, não sei se era dono, se também ia buscar, não sei. Claro, ficava-se sem aquele terreno. E isto aconteceu com o meu avô. O meu avô, quando morreu, não tinha nada, os filhos ficaram ainda com qualquer coisa, mas tiveram que comprar. Mas eram umas vendas, chamavam vendas fantásticas, ou o que é? Não se podia vender aos filhos, não se podia, não sei o que é. A minha mãe ainda comprou a casa onde eu nasci, o meu avô. Por isso assim, seria também por isso da minha mãe que as tenho a contar e dessas coisas que eu tenho pena. É capaz de ser.
É capaz de ser. Porque ainda conheci a reis dos bois e dos cavalos do meu avô. Ainda conheci. Um Dom Esteiro, que era o avô desta doutora Maria do Carmo, é da família do Montefondeiro, me mostrou as reis dos cavalos do meu avô e dos bois. Seria por isto que eu tenho pena? É capaz de ser. É capaz de ser, e talvez porque eu fui criada, como já expliquei, da minha mãe, coitadinha, sempre adorei a minha mãe, não tenho queixas nenhumas, saí de casa muito cedo, o meu irmão não saiu, ficou em casa, sempre com a minha mãe. Quando eu lá ia, tudo o que ela tinha melhor, tudo era para fazer para eu comer. Às vezes ralhava com o meu irmão, que ela fazia um prato a mim e fazia o meu irmão. E não fazia o dela. E o meu irmão era um bocadinho guloso, comia, e eu ralhava com ele porque tinha que fazer o prato também. Não sei, será também por isto? É capaz de ser. Por este passado que eu tenho na memória e que não me esquece. Tenho muita pena que como passei fome. Também será por isso que tenho muita pena das pessoas que passam fome. Muitas. Eu acho que seja também por isso. Não sei. Infelizmente há muitas a passar por esse mundo fora ainda. Pois é. Muita gente. Muita gente em Lisboa, eu faço ideia, nas cidades grandes, é muito difícil às vezes. Por isso é que eu há bocadinho disse, as pessoas de 80 e qualquer coisa antes não sabem. Julgam que sabem tudo, mas não sabem. Não sabem porque o passado foi muito difícil. Após a Primeira Guerra, foi uma guerra mundial, foi uma guerra mundial, e eu também, aqui para o Chaveira, na Segunda Guerra, e para aqui para o Leixo, vieram 5 meninos da Áustria. 2 meninas e 3 meninos da Áustria. De maneira que isto tudo me faz assim, comover, faz-me assim. Veio para o Chaveira. Vieram da guerra, foi isso? Eram refugiados, crianças que ficaram sem pais, e depois, por qualquer motivo, não sei qual foi a organização, já o Saladares estava no poder, não sei qual foi, vieram aqui parar 5 meninos. Veio parar um aos Chaveiras, veio parar outro à Vinha Velha, veio parar outro ao Andrade, aos Andrades, e veio parar outro, eles eram 5, já não sei onde é que estava o outro, eles eram 5, e vieram parar 2 meninas e 3 rapazes. Tanto que há um rapaz que ficou muito amigo daquele como é que ele se chama? Morreu no trator, o filho do Andrade, o filho do... como é que se chama? Que tem a casa, tem ali uma casa na Portela, como é que se chama? Já me esqueci. O nome deles. Já me esqueci o nome deles. Não faz mal. Dona Maria, e gostou de estar aqui à conversa comigo? Diga? Gostou de estar aqui à conversa comigo? Gostou? Que bom. Muito? Muito obrigada. Obrigada eu. Muito obrigada. Bem acha. E que tudo seja muito bom. Tudo seja tudo. Se tivesse que dar um conselho às pessoas, assim, em geral, um conselho geral, assim, aquilo que aprendeu, um conselho, o que é que nos dizia a todos? É? Se tivesse que dar um conselho a todos nós, o que é que nos dizia? Olha, dizia que o trabalho não faz mal a ninguém, só faz bem. O trabalho só faz bem. Há tempo para tudo. Para trabalhar, para se divertir, mas
não se sentar nos sofás. Obrigada, muito obrigada mesmo. Vamos beber o nosso chazinho agora? E eu vou-lhe dar um abraço. Obrigada. Tudo bom para si. Tudo bom para si. Gosto muito de si. Eu Gosto sei. muito de vocês todos. E, porque esta vida são 2 dias. São 2 dias e eu sou muito feliz porque estou cá com esta idade. E as coisas, os sofrimentos que eu passei, mas tudo já lá vai. E é bom viver, não é? E é bom viver e é bom ensinar. Foi sempre a minha ideia, ensinar. É uma obra de misericórdia ensinar aos ignorantes. E ensinou-me tanto hoje. Muito bem, acha. Que há muita gente que Muito obrigada. é ignorante. Muito E obrigada. não querem aprender. Terra só uma e céu não sei. Bem, acha. Ensinou-me muito também.